aqui um exercício bem rápido para usar o Excel para fazer uma etapa que é trabalhosa de um estudo de macrodrenagem, que é identificar os máximos anuais de chuva, né? No caso, você está querendo construir uma curva IDF, né? A partir das chuvas máximas anuais com duração diária. E a primeira etapa para isso é identificar os máximos anuais, certo? E isso, se a gente fosse fazer na mão, é um pouco trabalhoso, né? Mas no Excel a gente tem algumas funções que podem acelerar esse processo, né? Então, o local do nosso estudo é uma localidade chamada Areia Branca, no Rio Grande do Norte, e tem uma estação pluviométrica ali. Então, a gente vai baixar os dados dessa estação no Hidroweb, tá? Aqui o Hidroweb, a gente vai em séries históricas, procura por uma estação pluviométrica, cujo nome seja Areia Branca. Poderia consultar pelo código também, né? Mas, então, aqui está a nossa estação. A gente pode baixar os dados em TXT ou CSV. Vamos baixar em CSV, que ele já abre no Excel, que é a ferramenta onde a gente vai trabalhar, certo? Então, ele baixa aqui. Vocês vão ver que ele vai baixar num arquivo zipado, que ele já pode abrir direto, e esse CSV pode ser aberto no Excel diretamente, certo? Então, está aqui o nosso arquivo com os dados de chuva. É o arquivo padrão da ANA, ele tem um cabeçalho, né, com algumas informações de texto. Esse cabeçalho não nos importa, a gente pode até apagar ele, né? E aqui a gente tem os dados propriamente. Então, a gente tem o código da estação, o nível de consistência, tem alguns códigos. E aqui tem a data. Cada linha desse arquivo é um mês de dados, né? E aí, para esse mês, eu tenho algumas estatísticas, eu tenho a máxima do mês, a mínima, etc. Que dia ocorreu a máxima, e assim por diante. E aqui eu tenho, então, as chuvas diárias. Então, a chuva 1 é a chuva do dia 1º de novembro de 91, chuva 2 é o dia 2 de novembro, e assim por diante, né? E eu vou ter 31 colunas aqui, uma para cada dia do mês. No caso, novembro só tem 30 dias, né? Então, não teria dado nesse mês, né? E eu tenho uma informação que nos interessa, que é a máxima desse mês, né? Então, nesse mês de novembro de 91, a chuva máxima diária foi 0, então não choveu em nenhum dia, né? Mesma coisa para outubro, setembro, assim por diante. E em julho, que eu comecei a ter alguma chuva, a máxima foi de 4 milímetros, e assim por diante. Então, a primeira coisa, vamos ordenar esses dados pela data, para a gente ver onde começa a nossa série. Então, eu venho aqui em dados, classificar de maior, do menor para maior, né? E expandir a seleção, ou seja, ao ordenar, ele vai trazer todas as outras linhas junto, né? Vai ordenar os demais dados, certo? Então, essa série, ela começa em janeiro de 1911 e vai até novembro de 1991. Então, tem quase mais de 80 anos de dados aqui, né? Vamos apagar essas informações aqui, vamos ficar só com a máxima e vamos abrir um espaço aqui, que é aqui que a gente vai trabalhar, certo? Então, o nosso objetivo aqui é o seguinte: eu quero achar o maior valor do ano de 1911. Eu já tenho o maior valor do mês de janeiro, mês de fevereiro, e assim por diante. Agora eu quero, desses 12 valores, eu quero achar o maior, né? Depois o maior valor de 1912, 1913, assim por diante. Se fosse para fazer na mão isso aqui, seria um pouco trabalhoso, né? Eu teria que fazer um por um 80 vezes. Então, a gente vai simplificar aqui, né? O Excel, ele tem uma função bem interessante, que é a função ano. Ele me diz qual é o ano de uma determinada data. Então, me diga qual é o ano dessa data aqui. Ele vai retornar que o ano é 1911. E aí eu posso estender essa função para todos os demais, e ele vai identificar corretamente o ano de cada célula aqui, certo? Pronto, agora eu vou criar uma outra coluna aqui com a coluna dos anos, tá? Começando em 1911, 1912 e assim por diante. Agora ele já entendeu que o meu incremento é de 1 em 1, então eu posso esticar essa função também até o ano de 1991. E pronto, aqui do lado eu vou então identificar os máximos anuais, ok? Como eu vou fazer isso? O Excel tem uma outra função que chama máximo Cs.
máximo Cs. O que essa função faz? Ela identifica o maior valor de uma dada coluna, dado que uma determinada condição seja preenchida. Então, o que eu vou fazer? Eu vou procurar o maior valor da coluna C, dado que ele faça essa consulta só entre os valores que preenchem uma condição. Que condição é essa? Que o valor da coluna A seja igual a 1911, certo? Então, como é que eu vou fazer isso? Eu vou pegar aqui o máximo da coluna C, dado que a coluna A é igual a quem? É igual a 1911, certo? E fechar essa função. E aí ele identificou que o máximo valor do ano de 1911 é 53,4. Será que está certo? Se eu for olhar aqui, vou ver que, de fato, o maior valor foi aqui em abril, 53,4 milímetros, certo? E agora eu vou esticar essa forma para todos os demais, para ele fazer o mesmo por todos os anos. Só que tomando um cuidado. Se eu esticar a forma dessa forma, ele vai andar para baixo com as linhas aqui, né? Então eu tenho que travar as células aqui, botando um F4, para que ele trave as células de consulta. E somente a célula da condição aqui é que vai andar, porque aí eu tenho que buscar sempre o ano correspondente, certo? Dessa forma eu já posso esticar, e aí ele me encontrou, então, os máximos anuais para todos os anos, certo? Bem mais rápido do que eu fazer ano por ano, certo? Daria para fazer, bota um estagiário, bota alguém, mas tem mais risco de erro e vai demorar mais, certo? Mas a gente tem que tomar alguns cuidados, tá? O primeiro cuidado é o seguinte: essa série sempre tem falhas, tá? Então o pessoal ficou sem observador por um tempo, aí teve períodos em que não teve leitura. Vamos olhar, se a gente der uma olhada, a gente vai ver, por exemplo, que o ano de 1944 não teve dados, ó. Então ele pulou direto de dezembro de 43 para janeiro de 45. Então todo o ano de 1944 ficou sem dados, né? E eu botei um ano de 1944 aqui na minha série, né? Porque eu gerei ele automaticamente. E aí ele achou que o máximo de 1944 foi zero, né? Na verdade, isso não é bom, né? Porque não é que foi zero o máximo de 44, e sim que a gente não teve observação. Então, esse ano a gente vai simplesmente tirar da nossa estatística, né? A gente vai ter um ano a menos na nossa série de máximos. E aí, porque senão, se eu botar zero depois, isso vai contaminar o meu estudo de máximos, tá? Então, eu não posso deixar esse zero aqui. Tem que tirar ele, tá? Isso é a primeira coisa. Vamos tirar, então, esse zero, né? Tiramos agora ou apagamos depois, tanto faz, né? E ainda assim, houve períodos de falha em outros anos também, em alguns meses. Pode não ter sido em todo o ano de 1944, como aqui, mas pode ter tido falhas em alguns meses. E aí a gente tem que ter um pouco de conhecimento do regime pluviométrico do nosso local, né? Porque se essa falha ocorreu num mês em que é chuvoso, existe uma grande probabilidade da gente ter perdido o máximo daquele ano por causa daquele período de falha, né? Então, eu organizei aqui um arquivo que mostra para essa série os períodos de falha que teve. Então, por exemplo, de 1911 até 25, todos os meses teve dados, né? Em 1926, teve uma falha no mês de junho, certo? Depois, em 1927, tem uma falha de janeiro até agosto, depois em dezembro novamente, certo? E aí, por que que eu digo isso? A gente tem que conhecer um pouco como é o regime pluviométrico da nossa região para decidir se a gente vai descartar aquele ano ou não, certo? Então, por exemplo, eu sei que lá em Areia Branca a chuva ela está concentrada assim, ó, no primeiro semestre do ano, né? O período de chuvas lá é normalmente de janeiro até junho, né? Nesse período que ocorrem as máximas, certo? Às vezes pode começar a chover em dezembro já, mas é um pouco mais raro, né? Isso para dizer o seguinte, então, nesse ano de 1932, por exemplo, teve uma falha só no mês de março, né?
Mas março é um mês que é chuvoso. Então pode ser que eu, tendo perdido esse mês de março, eu tenha justamente perdido o máximo desse ano. Então eu, por segurança, eu vou descartar esse ano de 1932, né? Porque pode ser que eu esteja inserindo algum viés no meu estudo, se eu mantiver esses valores, né? Já nesse ano de 1948, a falha ocorreu aqui no mês de julho, né? Julho já é muito, muito improvável que eu tenha tido o máximo do ano no mês de julho, né? Então eu não vou descartar, né? Claro, se eu tiver uma série muito grande, eu posso descartar também, mas para a gente aproveitar o máximo de dados, eu vou dizer o seguinte: olha, eu não acredito que nesse ano de 48 o máximo tenha ocorrido justamente no mês de julho, que foi o único mês que deu falha. Então eu vou manter o máximo que eu achei para 1948. Em 1971, a falha ocorreu aqui em novembro e dezembro, né? Então também, nesse caso, é pouco provável que tenha ocorrido a máxima do ano justamente nesse período, tá? Então, então aqui nesse caso, o que que eu faria? Eu vou descartar 1926, que ocorreu em junho, pode ser que tenha ocorrido em junho, 27, vou descartar 1930, 32, 44, certo? Então, esses anos eu vou descartar da minha série e depois tirar a média, o desvio padrão das minhas chuvas, tirando esses valores da minha série de máximas, certo? Isso é um cuidado que a gente pode tomar. O outro cuidado que a gente pode tomar é o seguinte: aqui a gente tirou o máximo do ano civil, certo? O maior valor da chuva ocorrido no ano de 1911. Pelo certo, a gente deve fazer esse máximo não pelo ano civil, e sim pelo ano hidrológico, né? Porque cada máximo aqui tem que ser independente entre si, ou seja, não pode ter dependência dos dois valores, né? E se o ano hidrológico e o ano civil eles não coincidem, pode acontecer o seguinte: eu posso ter uma chuva máxima no dia 30 de dezembro, foi a máxima do ano de 1911, por exemplo, e depois uma chuva muito grande no dia 2 de janeiro, né? Que vai ser a máxima do ano seguinte, civil. Mas, na verdade, essas duas chuvas, elas são reflexos de um mesmo ano hidrológico, de um mesmo fenômeno climático, de um mesmo El Niño que ocorreu ali, o Laninha, etc. Então, eles não podem ser considerados eventos independentes, né? Então, o mais correto aqui nesse caso é a gente corrigir por ano hidrológico, né? Como que a gente faz isso, ano hidrológico? A gente pode enganar o Excel e criar uma data fictícia, né? Vamos criar uma data fictícia aqui, que é a data hidrológica, vamos chamar assim. Ah, e esse exemplo ele aconteceu aqui, ó. Vocês vão ver no ano de 62 para 63, quer ver? Aqui, por exemplo, aqui, ó. No ano de 62, o maior valor ocorreu em dezembro, que foi esse 52,5 aqui, né? E aí, logo em seguida, em fevereiro, teve a maior chuva do ano civil de 63, né? Então, aqui, nesse caso, ele ia identificar 52,5 como o máximo de 62 e 175 como o máximo de 63, né? Mas, na verdade, esses dois máximos, eles estão separados por apenas 2 meses. Eles são, de certa forma, duas manifestações de um mesmo ano climático, né? Então, aqui o mais certo era eu dizer o seguinte: não, o meu ano hidrológico, ele começa em outubro ou novembro, vamos dizer assim, né? E aí eu vou fazer o máximo pelo ano hidrológico, não pelo ano civil. Então, como é que eu posso fazer isso? Eu posso criar uma data hidrológica vai ter um certo deslocamento, certo? Então, considerando que o ano hidrológico começa em outubro, no mês de janeiro eu já estou no quarto mês do meu ano hidrológico, né? Então eu posso dizer o seguinte, que na verdade essa data aqui, ela vai ser o quê? Ela vai ser a ela mesma mais 4 vezes um mês, né? Um mês ele tem em média 30,4325 dias,
certo? 30,325 dias, né? Então, como tem alguns meses que tem 30 dias, outros tem 31, outros tem 28, outros tem 29, eu peguei um número de dias médio de um mês para eu não correr o risco de... para que eu tenha exatamente 4 meses a mais aqui, né? Não corro o risco de ficar 3 meses, eventualmente, né? Então, ele identificou que essa data de janeiro de 1911, do ponto de vista hidrológico, a gente já estaria em maio, né? Esse maio é fictício, é só para dizer que a gente já está mais no meio do ano hidrológico do que do ano civil, né? E aí eu posso repetir essa fórmula também. E agora eu vou calcular calcular o ano, aquela função ano, não em cima do ano civil, e sim em cima do ano hidrológico. Então, ano em cima dessa função aqui. Aí eu quero que ele me diga só, tá vendo? Aqui, maio continua sendo 1911. Mas, porém, essa data aqui, outubro de 1911, que no ano civil ainda é 1911, no ano hidrológico que eu inventei aqui, já é 1912, certo? E aí, com isso, eu elimino aquele máximo pelo ano hidrológico. Então, vamos ver. Ano hidrológico, máximo anual. 1911, 1912. Aliás, 1911, 1912 e assim por diante, certo? E agora calcule o meu máximo Cs em cima da máxima do ano hidrológico, certo? Trava o ano hidrológico. Na maior parte dos anos não vai mudar nada, né? 1911, 1912, assim. Na maior parte dos anos vai ficar igual, mas vamos olhar aquele nosso caso de 62, 63. Agora, para o ano de 62, ele pegou 42 e não mais 52,5, certo? Porque ele considerou que aquele 52,5 está dentro do ano hidrológico de 1963. Então, ele desconsiderou 52,5 e pegou o máximo do ano hidrológico anterior, que foi 42, certo? Então, isso é só um truque para a gente trazer um pouco a realidade hidrológica para o nosso estudo, certo? E com isso a gente toma todos os cuidados. Lembrando, de novo, vamos descartar o ano de 1940, aqueles anos que deu falha, né? A gente descarta, tá bom?